Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua perspectiva sobre o mundo. O livro do Apocalipse, escrito há quase 2000 anos, não é uma coleção de histórias antigas e empoeiradas. É um mapa detalhado, um roteiro profético que descreve com uma precisão assustadora os eventos que se desenrolariam no fim dos tempos. E o mais chocante, estamos vivendo esses eventos agora. Cada manchete, cada crise global, cada tremor na sociedade está ecoando as palavras que João ouviu em você. Se sente perdido, confuso ou até mesmo com medo diante do caos que nos cerca? Este vídeo é para você. Vamos desvendar juntos os mistérios do Apocalipse e conectar os pontos entre as profecias milenares e a realidade chocante do nosso presente. E se você quer continuar desvendando esses mistérios e se preparar para o que está por vir, já se inscreva no canal Liama de La Fé e ative o sino. Não perca nenhum dos nossos próximos alertas. Ano é 95 d.C. O apóstolo João, já idoso e exilado na ilha de Patmos por sua fé, recebe uma série de visões que o deixam atônito. Ele vê o futuro da humanidade, o desfecho da história, a consumação dos séculos. O que ele descreve não é uma ficção, é um alerta divino, uma revelação sobre a grande tribulação, a ascensão do anticristo, a marca da besta e o retorno glorioso de Jesus Cristo. Por séculos, essas palavras foram objeto de estudo, de especulação, de medo e de esperança. Mas hoje, a especulação dá lugar à constatação. As profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos, com uma clareza que nos força a confrontar a verdade. Vamos começar com um dos sinais mais evidentes e perturbadores: a apostasia generalizada. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo já alertava sobre os últimos dias, descrevendo pessoas que seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece familiar? Olhe para o mundo ao seu redor. A busca incessante pela gratificação pessoal, a relativização de valores morais, a rejeição da autoridade, seja ela parental, governamental ou divina. A sociedade parece ter abraçado uma filosofia de autoadoração, onde o eu é o centro do universo. A fé em Deus é frequentemente ridicularizada, marginalizada ou distorcida para se adequar a narrativas convenientes. Igrejas que antes eram baluartes da verdade bíblica, agora se curvam às pressões culturais, diluindo a mensagem do Evangelho em um caldo de autoajuda e inclusão sem limites. Essa apostasia não é apenas um afastamento da fé, é uma redefinição radical do que significa ser humano, uma inversão dos valores que sustentaram civilizações por milênios. E o Apocalipse nos diz que isso é apenas o começo. Outro sinal impactante que João descreveu e que se manifesta hoje com uma força avassaladora é a intensificação das guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Jesus mesmo em Mateus 24:7 profetizou: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não precisamos ir longe para ver a veracidade dessas palavras. A cada dia, somos bombardeados por notícias de conflitos em diversas partes do globo, de tensões geopolíticas que ameaçam explodir a qualquer momento. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, as ameaças nucleares, as disputas territoriais que se arrastam por décadas. O mundo parece um barril de pólvora pronto para explodir. E as fomes? Milhões de pessoas ainda sofrem com a insegurança alimentar, agravada por mudanças climáticas, conflitos e desastres naturais. As pestes,
A pandemia de Covid-19 nos deu uma amostra do poder devastador de um vírus global, paralisando economias e ceifando milhões de vidas. E os terremotos? A frequência e a intensidade dos abalos sísmicos parecem aumentar, causando destruição e pânico em diversas regiões. Estes não são eventos isolados. São, como Jesus descreveu, princípio das dores, como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, que se tornam mais fortes e mais frequentes à medida que o nascimento se aproxima. O Apocalipse nos prepara para uma escalada ainda maior desses eventos. O sistema global de controle é outro ponto crucial das profecias apocalípticas. Apocalipse 13, 16, 17 fala de uma marca que seria imposta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por muito tempo, isso parecia ficção científica. Mas no mundo de hoje, com o avanço exponencial da tecnologia, essa profecia ganha contornos assustadores de realidade. Pense nos sistemas de identificação digital, nos passaportes de saúde, nas moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, que estão sendo desenvolvidas por governos ao redor do mundo. Imagine um cenário onde todas as transações financeiras são monitoradas e controladas por um sistema centralizado, onde sua capacidade de comprar comida, pagar contas ou até mesmo viajar depende de sua conformidade com um sistema global. A tecnologia já existe para implementar algo assim. Criptomoedas, reconhecimento facial, biometria, todas essas inovações, embora apresentadas como facilitadoras, carregam consigo o potencial para um controle sem precedentes. A pandemia acelerou a aceitação de ferramentas de controle e vigilância em nome da segurança e da saúde pública. Estamos caminhando para uma sociedade onde a liberdade individual e a privacidade estão sendo gradualmente erodidas em nome de uma suposta ordem e segurança. O Apocalipse nos adverte que esse caminho levará à imposição de uma marca que será a linha divisória final. E o que dizer sobre a preparação para a unificação religiosa e política global? Apocalipse 17 descreve uma grande meretriz que se assenta sobre muitas águas e que tem domínio sobre os reis da terra. Essa figura é frequentemente interpretada como um sistema religioso e político global que exercerá grande influência nos últimos dias. Hoje, testemunhamos um esforço crescente para a unificação das religiões, um movimento ecumênico que busca diluir as diferenças doutrinárias em nome de uma paz e unidade superficiais. O diálogo interreligioso é promovido em larga escala, e a ideia de que todos os caminhos levam a Deus ganha força. Ao mesmo tempo, vemos a ascensão de organizações supranacionais e a formação de blocos de poder que buscam governar o mundo sob uma única agenda. A busca por uma nova ordem mundial, um governo global capaz de resolver os problemas complexos que a humanidade enfrenta, é uma narrativa cada vez mais presente. Essa unificação, embora pareça benigna à primeira vista, é vista pelas Escrituras como um prelúdio para a ascensão do Anticristo, que usará essa estrutura para consolidar seu poder. A Bíblia é clara. A verdadeira unidade só pode ser encontrada em Cristo, não em um sincretismo religioso ou em um governo humano falho. Um dos sinais mais fascinantes e frequentemente ignorados é o ressurgimento da nação de Israel. Ezequiel 37 profetiza o vale de ossos secos que voltam à vida, uma metáfora para a restauração de Israel como nação. Depois de quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu retornou à sua terra ancestral e, em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente restabelecido. Este evento é de uma significância profética colossal. É um relógio profético que marca o tempo final.
Jesus, em Mateus 24, 32, 34, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A figueira é frequentemente interpretada como Israel. Seu brotar de folhas, o seu renascimento como nação, é o sinal inequívoco de que estamos na geração que verá o cumprimento final de todas as profecias. O conflito contínuo em torno de Israel, a tensão constante no Oriente Médio, tudo isso é parte do cenário profético que o Apocalipse descreve. A centralidade de Jerusalém e de Israel nos eventos finais é inegável. E o que dizer sobre a deterioração moral e social? Em Romanos 1, 28 e 32, Paulo descreve uma sociedade que, por ter abandonado a Deus, é entregue a uma mente depravada, resultando em toda injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso não soa como as manchetes de hoje? A banalização da violência, a ascensão da imoralidade, a desintegração da família tradicional, a confusão de gêneros e identidades, a polarização extrema e a intolerância crescentes. Parece que os alicerces da sociedade estão se desintegrando. Valores que antes eram universais agora são questionados e subvertidos. A verdade é relativizada e cada um constrói sua própria realidade. Esta é a descrição de uma sociedade que se afastou de Deus e, como consequência, colhe os frutos amargos de sua própria rebelião. O Apocalipse nos mostra que essa decadência moral é um prelúdio para o juízo divino. Mas não é só de terror que o Apocalipse fala. Ele também fala de esperança e de um último grande avivamento. Mateus 24, 14 afirma: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apesar de toda a escuridão, a palavra de Deus continuará a ser proclamada. Vemos hoje o evangelho se espalhando como nunca antes através da internet, das mídias sociais, de missões em lugares remotos. O acesso à Bíblia e a mensagem de Cristo é global. Milhões de pessoas estão se convertendo em nações onde o cristianismo era marginalizado ou proibido. Este é um sinal poderoso de que Deus está operando ativamente, reunindo seu povo antes da grande colheita final. A urgência da pregação do Evangelho é mais palpável do que nunca. Cada testemunho, cada compartilhamento, cada vida transformada é um cumprimento dessa profecia. O Apocalipse nos convoca a uma vigilância constante. Jesus disse em Lucas 21, 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância não é um medo paralisante, mas uma ativa e uma preparação espiritual. É entender os tempos em que vivemos, discernir os sinais e fortalecer nossa fé. Não é para nos esconder, mas para brilhar ainda mais em meio à escuridão. É para compartilhar a esperança que temos em Cristo com um mundo que está desesperado por respostas. Este não é um roteiro de ficção, meus amigos. É um alerta urgente, uma constatação irrefutável de que as profecias bíblicas não são apenas história, mas a lente através da qual devemos enxergar o presente. O Apocalipse revelou tudo, e os sinais chocantes estão diante dos nossos olhos. A pergunta não é se essas coisas acontecerão, mas como você responderá a elas. A cada dia, o relógio profético avança e a urgência de nos voltarmos para Deus se torna mais evidente. Não espere mais. O tempo
é agora. Se você foi impactado por este vídeo, se sentiu a urgência e a verdade das palavras que compartilhamos, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Liama de La Fé agora mesmo. Ative o sino para não perder nenhuma atualização e compartilhe este vídeo com todos que você ama. Não podemos ficar calados. O mundo precisa saber. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios do fim dos tempos e nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Não perca o próximo vídeo, onde mergulharemos ainda mais fundo nas profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Narrador VO. A verdade é que muitos de nós, mesmo dentro da igreja, temos sido complacentes. Acostumamo-nos a ouvir sobre o Apocalipse como uma história distante, um cenário para o futuro remoto. Mas e se o futuro já estiver batendo à nossa porta? E se os sinais que outrora pareciam alegorias distantes, agora se manifestam em manchetes diárias e em eventos que moldam a nossa realidade? Precisamos despertar para a gravidade do momento e para a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Montagem rápida de notícias globais recentes, crises econômicas, desastres naturais intensificados, conflitos geopolíticos, avanços tecnológicos que levantam questões éticas profundas, IA, transhumanismo, movimentos sociais que desafiam valores morais tradicionais. Narrador VO. Vamos revisitar alguns desses sinais, mas com uma lente de urgência renovada. Pensemos nas dores de parto mencionadas por Jesus em Mateus 24. Elas não são eventos isolados, mas uma progressão, uma intensificação. Terremotos em frequência e intensidade crescentes, fomes em regiões que antes eram férteis, pestes que desafiam a medicina moderna e guerras e rumores de guerras que mantêm o mundo em constante tensão. Não são apenas estatísticas, são gritos da terra, ecos de uma criação que geme, aguardando a redenção. Gráficos animados mostrando o aumento de desastres naturais ao longo das décadas. Notícias de pandemias recentes e seus impactos globais. Imagens de refugiados e zonas de conflito. Narrador VO. E os sinais sociais. A Bíblia fala de um amor que esfriaria, de uma busca incessante por prazer em detrimento da santidade. Olhemos ao redor. A desintegração da família tradicional, a relativização da verdade, a banalização do pecado, a perseguição crescente àqueles que ousam se posicionar pelos valores do reino. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:1-5, descreve homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa descrição não parece uma manchete de jornal de hoje? A moralidade, para muitos, tornou-se um conceito fluido, adaptável aos desejos individuais, não mais ancorada em princípios divinos. Cenas cotidianas que ilustram a descrição de Paulo. Pessoas absortas em seus celulares, o consumismo desenfreado, discussões acaloradas sobre questões morais, notícias sobre a erosão de valores éticos. Narrador VO. Mas há um sinal particularmente intrigante e que frequentemente é mal interpretado: a unificação global. O Apocalipse nos fala de um sistema mundial, econômico e político que precederia o domínio do anticristo. Vemos hoje um impulso sem precedentes para a globalização em todas as esferas. Organizações internacionais ganham mais poder, a tecnologia da informação conecta todos os cantos do planeta, a economia se torna interdependente. A ideia de uma moeda global ou de um passaporte digital já não é ficção científica, mas pautas em discussões de alto nível. Esses movimentos, por si só, não são malignos.
mas criam a infraestrutura para que as profecias se cumpram em um futuro próximo. Elas pavimentam o caminho para um controle centralizado, algo que as Escrituras prevêem. Logos de organizações globais, ONU, FMI, etc. Imagens de reuniões de líderes mundiais. Notícias sobre digitalização da economia e debates sobre privacidade e controle. Narrador VO. E o que dizer sobre o ressurgimento da nação de Israel? A profecia de Ezequiel sobre os ossos secos que ganham vida, a restauração de Israel como uma nação em 1948, é um dos mais espetaculares cumprimentos proféticos da história recente. O retorno dos judeus à sua terra natal, a reconstrução de Jerusalém, tudo isso é um relógio profético que não podemos ignorar. A tensão constante na região do Oriente Médio, o foco de todas as nações em Jerusalém, como descrito em Zacarias 12:3, não é coincidência. É o palco sendo montado para os eventos finais. A figueira está florescendo, como Jesus nos disse, e a sua folhagem nos indica que o verão está próximo. Imagens históricas da fundação de Israel em 1948. Cenas modernas de Jerusalém, do Muro das Lamentações e da vida em Israel. Notícias sobre os conflitos na região. Narrador VO. A grande questão não é apenas observar esses sinais, mas entender o seu propósito. Eles não são para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos impulsionar à ação. A passividade não é uma opção para o crente que discerne os tempos. A promessa de Jesus de que ele virá novamente não é uma ameaça, mas uma esperança gloriosa. No entanto, antes de sua volta, há um trabalho a ser feito. Pessoas orando, lendo a Bíblia, servindo ao próximo, evangelizando. Narrador VO. A urgência da pregação do Evangelho é a nossa maior resposta a estes sinais. Em meio à incerteza e ao caos, a mensagem de Cristo é a única âncora verdadeira. O mundo está buscando respostas, e nós temos a resposta. A salvação em Jesus, a esperança da vida eterna, a paz que excede todo entendimento. Não podemos guardar isso para nós mesmos. Cada dia é uma oportunidade. Cada pessoa que encontramos é uma alma que precisa ouvir. Cenas de evangelismo, missões, igrejas crescendo e impactando suas comunidades. Narrador VO. A vigilância, portanto, não é uma espera ociosa, mas uma preparação ativa. É fortalecer nossa própria fé, santificar nossas vidas e, acima de tudo, cumprir o grande mandamento de fazer discípulos de todas as nações. É viver de tal forma que, quando Jesus voltar, Ele nos encontre trabalhando com nossas lâmpadas acesas, cheias de azeite. Pessoas de diferentes idades e etnias, unidas em adoração e serviço. Uma luz brilhando no escuro. Narrador VO. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos da história profética. Somos participantes, somos instrumentos nas mãos de Deus para este tempo. A indiferença é um luxo que o relógio profético não nos permite. A cada dia, o mundo se aproxima do seu clímax e a igreja precisa estar pronta. O globo terrestre girando, com focos de luzes se acendendo em diferentes regiões. Narrador VO. Este é o nosso chamado, a nossa missão. Não para espalhar pânico, mas para proclamar a esperança. Não para apontar dedos, mas para estender a mão. O Apocalipse não é um livro de terror, mas a revelação do plano soberano de Deus, que culminará na vitória final de Cristo. E nós, como sua igreja, somos chamados a ser a luz que brilha mais forte à medida que a escuridão se aprofunda. Cena final de uma cruz iluminada com um céu estrelado ao fundo. Um grupo de pessoas de diferentes etnias, de mãos dadas, olhando para a cruz com esperança. Narrador VO. Então eu te pergunto novamente, como você responderá a estes sinais? A sua vida reflete a urgência dos tempos? Você está pronto para encontrar o Senhor? O convite é claro, o tempo é agora.
Junte-se a nós nesta jornada de fé, de vigilância e de proclamação, porque o próximo capítulo da história já está sendo escrito e você faz parte dela.